Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e neste vídeo vamos fazer alguns exemplos de aplicações de logaritmo. Então, olha só. O primeiro aqui, dado x igual a log de 1/16 na base 0,25 e y igual a log de 81 na base raiz quadrada de 3, calcule x mais y. Então, vamos lá, vamos entender o que isso significa. Vou colocar aqui o 1. Então, você tem duas partes. Você tem que x é igual a log de 1/16 na base 0,25. Então, se eu disser que x é igual a isso, é a mesma coisa que eu dizer que isso é igual a x. Log de 1/16 na base 0,25 é igual a x, é a mesma coisa. O que nós aprendemos sobre logaritmo já? Essa base, 0,25, elevada ao logaritmo x, que eu desconheço, é igual ao logaritmando 1/16. Então, vamos resolver isso. Você já aprendeu que a transformação, esse é um número decimal. Ele deve ser transformado numa fração, haja vista que esse está em fração. Então, 0,25 representa a fração 1/4. Isso tudo está elevado a x, que é igual a 1/16. É claro que aqui a gente vê que 16 é o quadrado de 4. Eu tenho que tentar transformar essa base nessa. A gente fez muito isso em função exponencial. Então aqui eu vou continuar com 1/4 elevado a x, e 16 fatorado na base 4 vai ser 1/4 ao quadrado, né? Tanto que 1 ao quadrado dá 1 e 4 ao quadrado dá 16. Isso a gente revisou sempre lá, como eu estou falando no capítulo anterior. Então a gente elimina esse com esse, já que as bases são iguais, e a gente chega à solução que x vale 2. Ótimo. Agora vamos achar o valor de y. Y é igual log de 81 na base raiz de 3. Só colocando na perspectiva correta, a gente fica com log de 81 na base raiz de 3 é igual a y. E aí a gente chega aqui, raiz de 3 elevada a y é igual a 81. Nós sabemos que 81 é múltiplo de 3. Raiz de 3, pelo que a gente já aprendeu em função exponencial e potenciação, é 3 elevado a meio, né? E isso está elevado a y. Vai ser igual a 81, é só fatorar. Se você não lembra, 81 dividido por 3 dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. É 3 elevado a quarto. Então, isso é 3 elevado a quarto. Aqui eu tenho um produto de expoentes, então eu tenho que resolver esse produto. Vai ficar com 3 elevado a meio vezes y, vai dar y dividido por 2, igual a 3 elevado a 4. Agora que eu tenho a mesma base, eu posso cancelar, que aí eu fico com y dividido por 2 igual a 4. Aqui eu tenho que fazer multiplicação cruzada, né? Então eu vou chegar à seguinte propriedade. Y vezes 1 é igual a 2 vezes 4. Então o y vai valer 8. Aí temos o nosso resultado. Temos o valor de x, temos o valor de y. O que o problema pedia? Calcule x mais y. Então, x mais y será igual a 2 mais 8, e o resultado será 10. Muito fácil, né? Vamos então para o próximo exercício. Esse exercício 2 tem várias operações. Então, eu vou colocar aqui, 0,2. Vou mudar a cor. O primeiro, ele diz o seguinte: eu tenho 25 elevado a meio mais log de 4 na base 25 mais 8 elevado ao cubo mais log de 4 na base 8. Então, a primeira coisa, vamos aplicar aqui uma propriedade lá das potências. Eu tenho uma base e eu tenho uma soma de expoentes. Tá vendo? Soma de expoentes, soma de expoentes. Quando é que eu tenho uma base com soma de expoente? Quando isso foi o resultado de uma multiplicação de expoentes de mesma base. Ou seja, era 25 elevado a meio vezes 25 elevado a log de 4 na base 25. Aí,
quando eu tenho produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu só estou voltando um passo agora. A mesma coisa para o 8. 8 elevado ao cubo vezes 8 elevado a log de 4 na base 8. Aqui nós sabemos, da mesma forma que fizemos aqui, o contrário, agora eu volto. 25 elevado a meio é raiz quadrada de 25, vezes 25 elevado a log de 4 na base 25. Olha aqui o que a gente viu no vídeo anterior. Quando eu tenho o logaritmo de uma potência, onde a base da potência é a mesma da base do logaritmo, o resultado é o próprio expoente. Então, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a mesma base no logaritmo. O resultado será o 4. Então, isso é 4. Mais 8 ao cubo, a gente tem que calcular 8 vezes 8 vezes 8. Já vamos pegar aqui então. 8 vezes 8 é igual a 64. Vezes 8. 4 vezes 8, 32. Vem 3, sobe 2, fica 2, sobe 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Então, vai dar 512. Vezes, né? Deixa eu ver se eu copiei correto isso aqui. Aqui eu tenho log, isso. Aqui eu tenho o log de 4 na base 8. A mesma coisa, ó. 8, 8. O que eu fico aqui é o 4. Tá vendo? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer raiz quadrada de 25 é 5 vezes 4 mais 8 ao cubo, 512 vezes 4. Aqui vai dar 20 e aqui vai dar 4 vezes 2, 8, sobe 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, 2048. Então, o resultado disso tudo vai dar 2068. E aí está feito a nossa primeira operação aqui. Vamos agora para a segunda. Log de 10.000 mais log de 0,01. Vamos só contar aqui quantos zeros nós temos. 4 também, tá vendo? Então, vamos lá. Eu tinha o seguinte, 2. Deixa eu mudar a cor. Log de 10.000 mais log 0,12341. Acho que é isso mesmo, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, isso. O que eu quis fazer aqui? Eu quis mostrar para vocês uma propriedade interessante. Você vai me perguntar, cadê a base do logaritmo? Por que ela não está aparecendo? Uma conversão. O logaritmo ele foi feito na base 10. E quando ele estiver na base 10, o 10 não precisa aparecer. Então, se um logaritmo não aparecer a base dele é 10. Primeiro, vamos transformar esses números aqui. 10.000, nós aprendemos em notação científica que 10.000 é quem? 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A quarta. Então, isso aqui é log de 10 elevado a quarta na base 10. Você já está entendendo o que eu quero fazer, né? E aqui você tem o quê? 0,001, 0,00001. Veja que eu tenho 4 zeros, eu tenho que trazer essa vírgula para cá. Então, isso é 10 elevado a quanto? 2, 4 e 1, 5. Menos 5. Então, isso é log de 10 elevado a menos 5 na base 10. Esse nós já aprendemos pela mesma definição. Log de 10, uma potência na base 10 vai ser 4. Mais, aqui, log de 10 na base 10 sobra o menos 5. Logo, vai ficar com 4 menos 5, que vai dar menos 1. Esse é o resultado da nossa operação. Outro resultado que eu tenho aqui. Eu tenho 3 elevado a π elevado a log de 1 na base θ mais log de 5 na base 5. Então, vamos lá. Esse é o terceiro. Π. Vou colocar o terceiro aqui. Terceiro. Π elevado a log de 1 na base θ mais
log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5. Ok? É isso, deixa eu confirmar. Isso mesmo. Então, a primeira coisa. Isso aqui é a operação de soma desses dois, né? Mas eu vou conservar o π. Nós sabemos o seguinte, qualquer coisa de 1 na base θ, qualquer coisa que o logaritmando é 1, ele tem a base dele diferente, o resultado dele vai ser quanto? Vimos aqui nas condições. Isso dá 0. E o logaritmo do número na base dele mesmo é 1. Então, os dois se resolvem por essa definição. Ó. Log de 1 na base θ, isso vai dar 0. Né? Então, o resultado é 0. Então, isso aqui vale 0. E isso aqui vale 1, que é a outra condição. Então, eu fico com 0 mais 1. Então, na verdade, o expoente aqui é 0 mais 1. Então, π vai ser elevado a 0 mais 1 é 1, que é o próprio π. Então, esse é o resultado, né? Então, espero que tenha entendido aí. É muito simples. São aplicações que a gente tem das nossas propriedades. Agora aqui eu tenho log, do log de 2, tá vendo? É uma escadinha. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser o exercício 4. Vou colocar aqui embaixo. Log. Como ele não tem base, é na base 10. De elevado a de log na base 2. Do expoente de log de 3 ao quadrado na base 3. Do expoente de log de 3 ao quadrado na base 3. Então, vamos começar resolvendo aqui. Então, vou repetir. Então, a gente continua com log na base 10, de log na base 2, log de 3 na base 3, o que sobra é o resultado aqui. Fica 2, o expoente. A base aqui se cancela, né? Então, agora eu fiquei com log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, log de 2 na base 2 é log de 1 na base 10. Agora eu fiquei com 1 na base 10. Então, isso eu vou chamar, né? Porque esse resultado disso tudo aqui é o próprio 1. Então, eu fico com o quê? Eu vou chamar aqui de x, que eu desconheço. Então, eu fico com 10 elevado a x igual a 1. Quando é que eu tenho 1 desse lado da igualdade? Quando eu tiver uma base qualquer elevada a 0. Então, 10 elevado a x vai ser a base que eu quero, que é 10 elevado a 0. Cancelo, cancelo e tenho x igual a 0. Olha aí, a solução é x igual a 0. Esses exemplos são bem diferentes e eu já coloquei eles para que você, através dele, possa resolver qualquer outro tipo de exercício. Pratique quantas vezes for necessário, revise o vídeo e a gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!